Boa tarde, sejam todos bem-vindos à Tria, um programa onde a gente se encontra para falarmos um pouquinho sobre você e seu bem-estar físico, emocional, para que a gente possa de alguma forma contribuir para esse olhar para dentro de você mesmo. Eu sou Josi Toigo e estou aqui com o meu parceiro, o Luan, e hoje nós estamos muito dedicados a trazer um tema para vocês que pensamos que vai fazer sentido, inclusive para esse fechamento de ano que nós estamos vivendo nesse momento. Nós vamos falar sobre valores. Os valores que nós temos, e cada um tem os seus valores, é como se fossem nossos pilares de sustentação. São eles que determinam as nossas escolhas e a direção para onde a gente vai. É como se fosse a nossa bússola orientadora. Responde muito da direção para onde a gente escolhe ir. E é tão importante e um assunto que pouco se fala e pouco se reflete sobre ele. E quando eu digo isso, eu falo uma reflexão da gente com a gente mesmo. Porque pode ser que eu esteja indo em direções que não sejam exatamente as que eu gostaria, porque eu não tenho consciência dos valores que estão predominantes na minha vida nesse momento. Então, eu e o Luan entendemos que seria um tema muito interessante para nós refletirmos hoje junto com vocês. É isso, Lu? É isso. Boa tarde, pessoal, primeiramente. E eu acho que é um tema muito interessante da gente falar, porque em tudo que a gente vê hoje em dia, se fala muito em coisas, em materiais, e em buscas profissionais, e se esquece da essência, do que alimenta a alma do ser humano. Então, eu acho que hoje nós estamos num momento em que talvez os valores que a gente tem escolhido para a nossa vida e para o nosso bem-estar, eles estejam um pouco inconscientes demais, porque me parece, Lu, que os valores eles estão muito mais voltados para o fazer, associados ao fazer, ao externo, à matéria, e cada vez se distanciando mais dos valores associados ao ser, que incluiria consciência, bem-estar, felicidade, paz interior, porque a gente pode perceber isso pela saúde mental que a gente tem percebido, né? A falta de saúde mental que a gente tem percebido na sociedade hoje. Então, me parece um desencontro interno de valores internos, e um olhar muito maior para um entretenimento, por prazer, por satisfações vinculadas a poder, ao dinheiro, né? E está se perdendo um pouco até questões de espiritualidade, de saúde também. É interessante isso que tu fala, e eu estava pensando agora que eu acho que o maior direcionador da nossa vida, tanto para os valores que a gente vai escolher, é refletir a simples questão, que a gente nunca refletiu, de qual é o sentido da vida. A gente repete isso em todo o programa, porque é uma pergunta, parece simples, mas é uma pergunta muito profunda. Qual é o sentido da vida? Da gente estar aqui? Porque se a gente for seguir uma vida planejada para nós, buscando o que a sociedade recomenda buscar, a nossa sociedade hoje não valoriza valores. A nossa cultura não valoriza valores. Valores para o ser, tu diz, né? Exato, valores primais, de respeito. A nossa sociedade não valoriza isso. Então, acho que tudo começa nessa pergunta simples de qual é o sentido da vida. O que eu quero para mim? Qual é o sentido da minha vida? Uhum. Porque isso é um direcionador para nós, para tudo. Porque se tu não souber o porquê tu faz alguma coisa, o porquê que tu respeita alguém, o porquê que tu não respeita, nada vai fazer sentido além disso. Nada. E eu acho que a gente tem uma propensão a nunca parar para pensar sobre nada. A sobre viver uma vida totalmente automática.
Vamos pensar que eu posso colocar como um sentido da minha vida uma descoberta de mim mesmo aqui, nessa passagem, né? E isso vai nortear alguns valores. Que pode ser a curiosidade, né, de experimentar algo, a permissão disso, relacionamentos interpessoais para que eu possa oportunizar isso. Quando eu falo de trabalho, eu posso colocar realização, autodescoberta, conhecimento. Então, talvez essa resposta do que qual é o sentido da vida para mim, ela pode ser um ponto de partida para mim repensar meus valores. Para repensar tudo, porque olha com verdade, o sentido que a nossa cultura colocou para a vida é um sentido inútil, porque tudo que a nossa sociedade recomenda tu alcançar, quando tu morre tu perde. Pensa bem sobre isso, não busca resposta clara, mas reflete sobre isso. De verdade, tu também, mas pensa sobre isso. A sociedade te induz ao quê? A tu construir um império de posses. A tu construir uma personalidade, um ego muito poderoso. Que quando tu morre, a morte vai te levar a tudo. Pensa sobre o sentido da gente estar aqui. Uma passagem de 80 anos, se a gente tiver e der tudo certinho, a gente vive 80 anos. E não leva nada das coisas materiais. Por isso que eu digo que tem uma diferença entre o que alimenta o corpo e o que alimenta a alma. O corpo, os prazeres físicos do corpo, o sexo, a comida doce, fritura, entretenimento, droga, álcool, tudo que for prazer imediato, o corpo não vai negar. O corpo ama, o corpo adora. Tu vai ter um bem-estar imediato, ninguém dispensa prazeres imediatos. Só que a tua alma vai continuar na angústia. Porque tu não mata toda a tua fome, como se fosse dizer assim. Existe uma parte de ti que ainda precisa ser alimentada. E aí que eu digo que entra os valores essenciais relacionados ao amor. Porque o amor, em essência, é o que alimenta todo ser humano. Todo ser humano é constituído por amor. É quem nós somos. Só que se a gente se afasta disso, por exemplo assim, se tu preza muito a competitividade, a separação, a querer ser melhor que o outro, a passar por cima dos outros, a não ter respeito, a não ser gentil, a não ter carinho, a não ter cuidado com as outras pessoas, isso te afasta de ti mesmo. E esses são os valores da nossa sociedade que se perderam e foram confundidos com fraqueza. Hoje em dia a gentileza é uma fraqueza, tu ser uma pessoa correta é tu ser errado, tu cuidar de si mesmo é ser errado. Hoje em dia, o que a nossa sociedade valoriza? As pessoas que se perdem na vida. A pessoa que bebe muito, a pessoa que trai, a pessoa que passa por cima dos outros, que confunde os valores, que a nossa sociedade valoriza as aparências e esquece da essência das pessoas. É por isso que está todo mundo com um vazio existencial imenso e afogado em vício. Porque conforme tu deixa de lado os valores, a tua vida fica vazia. Aquilo que te preenche internamente não existe mais. E onde é que a gente busca o preenchimento da vida depois? Nos vícios. E daí a gente começa a ser uma pessoa destrutiva para a nossa saúde, para as pessoas ao redor de nós, para o nosso planeta. Se a gente não tiver sentido da vida, a gente se torna autodestrutivo, porque é uma mente funcionando sozinha. Uma mente funcionando sozinha, sem a conexão com o coração, ela é destrutiva de muitas maneiras. E é isso que eu quero dizer com a questão dos valores que nos trazem para a nossa essência. E a nossa intenção, quando a gente traz esse tema, é sempre levar para a reflexão dessa conexão do fazer e do ser, né? A gente não quer que a pessoa vire só ser agora, só olhe para dentro, mas é esse equilíbrio, essa harmonia entre o fazer e o ser, porque quando eu tenho harmonia entre isso, o meu fazer, ele acaba tendo propósito interno, e quando eu tenho um fazer sem um propósito, ele não preenche vazio nenhum, né? Ele não gera satisfação. Então eu acho que a gente fala muito desses valores primordiais do ser, para que depois tudo que for para o externo tenha um sentido e uma leveza diferente. É claro, porque a vida deve ser vivida, e isso é um conhecimento que vem de mestres muito elevados, a partir da voz interior. Os deverias que tu tem que dar da vida é o que o teu coração fala. Só que a gente vive a vida a partir do quê? Dos deverias de fora, do que a sociedade espera de ti, do que tua família espera de ti, do que as pessoas dizem que tu tem que fazer ou não.
E a gente não para se refletir sobre o que a gente quer, de verdade. Por isso que escutar essa voz interior, escutar o coração e fazer as suas ações saírem a partir dessa voz interior é a conexão do ser e do fazer. Do propósito do ser e do fazer. É aí que eu acho que entra essa conexão que a gente se perdeu há muito tempo. E eu vejo que esse caminho da busca do amor, né, Lu, ele é um caminho para uma vida toda. Porque nós temos muitos véus na frente, né? Então, talvez o trabalho seja retirar tudo isso que nos impede de chegar no contato com isso, né? De sentir isso verdadeiramente, né? Sim, até tem aquela frase do Rumi, que eu nunca vou me esquecer, que ele fala sobre isso, em relação a essa busca do amor. Que ele fala que tu não precisa buscar o amor em nada. O amor é tudo. Tu tem que buscar as barreiras que tu construiu contra ele. Que é o que a gente é ali que a gente sofre, é ali que está o nosso sofrimento, porque assim, ó, isso é um exemplo simples. Se tu pegar uma gota de água que cai da chuva, a água ali tá pura, né? Só que se ela cai na rua, dentro de uma poça de água que tá cheio de lama, tá? A água ali, se tu tirar toda a lama, a água que tá ali na poça também não é pura? É isso que acontece com a gente vem do lugar, essencialmente, a gente também é puro. A nossa alma é pura. É puro amor. É puro amor. Só que conforme a gente cria a nossa personalidade, esses nosso ego, essas nossas defesas que a gente faz, essas barreiras que a gente constrói sobre nós mesmos, sobre a nossa essência, sobre a nossa espontaneidade, sobre a nossa autenticidade, é o que nos machuca. É o que nos faz sofrer. Não tem prazer maior na vida do que tu ser livre para ser tu mesmo, sem querer mudar nada. Quando a gente fala a nossa sociedade planta o quê? Um esforço para se tornar um ser humano perfeito. Um ser humano de só luz, um ser humano lindo, um ser humano só positividade, só... Isso não existe, isso a gente está matando metade de nós. Por que a gente tem que buscar a integridade, a unidade com tudo que a gente é? Porque isso nos conecta com a nossa essência. Porque entender que a luz e sombra que está dentro da nossa mente não é quem nós somos, mas sim a gente é o observador da luz e da sombra, te faz entender o sentido da vida. Não te deixa preso a uma coisa só. Não te deixa preso a um pensamento negativo, a uma emoção negativa, a uma ação negativa que a gente fez no passado, alguma coisa assim. Porque a gente entende que isso é uma experiência. Por isso que eu falo assim, ó, que até que a gente não consegue olhar a vida de uma visão mais ampla, de entender o que é a vida, a gente nunca vai ter liberdade de verdade. Porque a liberdade de verdade, eu sempre falo isso, não é tu poder sentir o que tu quiser, tu ter o que tu quiser, fazer o que tu quiser, a hora que tu quiser. A liberdade verdadeira é tu não se identificar com as coisas que passam na tua vida. Porque a vida aqui, ela vai ser assim. Ela vai ser um pêndulo que vai e volta o tempo inteiro. E conforme tu não se identifica nem com um extremo e nem com o outro, tu é livre para experimentar as coisas. Tu é livre para experimentar uma tristeza, uma depressão, da mesma forma que tu experimenta uma alegria. Por quê? Só que isso é uma coisa interna, nunca externa. E esse olhar para dentro é olhar com amorosidade essa dualidade que a gente enxerga. Exato. Como também algo que a gente está, né? Não que a gente é de verdade, porque a gente é muito mais, né? Mas eu tenho muita esperança, Lu, que a gente vá aos poucos, todos nós evoluindo, para chegar mais próximo desse olhar mais amoroso em tudo. Porque às vezes dá a impressão que a gente está fazendo isso pelo outro, né? Mas quando a gente passa a olhar as coisas com um pouco mais de compreensão, olhar os contextos e não julgar apenas por um fato, a gente começa a encontrar, a gente bota mais compaixão naquilo que a gente observa fora. E isso faz com que a gente sinta mais paz interior, né? Porque é sempre uma escolha tua como olhar para aquilo, né? Sempre vão ter formas diferentes de tu perceber aquilo. O que vai fazer com que tu perceba de uma forma ou outra são os teus valores, né? Exatamente. Então, como a gente sempre fala aqui, talvez o grande norteador para tudo isso seja a consciência, né? É o estar presente no que está acontecendo, olhando e fazendo uma escolha consciente do que eu escolho perceber sobre
isso que acontece comigo. E que ângulo eu vou olhar e perceber que existem vários ângulos para serem observados. Eu vou olhar com os olhos de mágoa, de raiva, de rancor, ou eu vou olhar com um olhar de compaixão, né? Não significa que eu aprove o erro do outro, vamos dizer assim, né? Mas que eu tenho compaixão por aquele erro, né? Eu compreendo que, de alguma forma, aquela pessoa, pelos motivos dela, agiu daquela forma, sem julgar o certo e errado, né? E entender uma coisa também, que a gente falou já nesse programa assim sobre isso, que aquilo que tu sente pelo aquilo que o outro faz, não tem a ver com o outro. Quem vai sentir, quem vai estar plantando o teu futuro é tu. Por isso que eu gosto tanto de trazer essa questão do olhar para dentro de si e deixar o teu foco o tempo inteiro ali. Pelo menos parte dele, né? Porque assim, ó, cara, o seu propósito da vida é se conhecer. Se o divino está em ti, se Deus está em ti, a tua direção é para dentro. Não é para frente e nem para cima, é para dentro, em tudo. Porque assim, ó, se o que o outro está fazendo, o que o outro faz em relação à vida dele, ou até mesmo em relação a ti, tem a ver com ele. Só que a gente faz o quê? A gente julga as pessoas, a gente critica, a gente pega raiva pelo que as pessoas fazem, que não tem nada a ver com nós. E quem tá sofrendo? A gente. E isso não é um ato de amor próprio. Tu entende? Porque assim, ó, se eu me amo, o que eu permito que eu vou trazer pra dentro de mim? Eu permito que um erro de uma pessoa que não tem nada a ver comigo, eu vou trazer isso pra mim, vai ficar gerando raiva dentro de mim por uma pessoa? Quem tá sofrendo sou eu. Isso é uma maturidade também de a gente entender. Uhum. Que tudo que a gente tem responsabilidade com tudo que a gente faz, principalmente onde a gente coloca o nosso foco. Se a tua atenção, o teu foco é teu único poder de verdade, por que tu vai botar ele num erro, numa coisa negativa? Depois a gente reclama que o planeta devolve pra gente em coisas da mesma frequência. A gente vive uma vida só de crítica, só de julgamento, uma vida que valoriza a fofoca, que valoriza falar mal dos outros, destruir as pessoas. E o planeta responder pra nós da mesma maneira, com chuva, com alagamento, com desastre, com tudo. É isso que a gente tá plantando, sem perceber. A gente planta negatividade o dia inteiro, a gente tem uma propensão a plantar negatividade. Porque a nossa mente, como os cientistas gostam de falar, funciona em modo de sobrevivência. Funciona em modo de defesa e ataque o tempo inteiro. E é natural pra gente buscar o erro no outro. É natural pra gente fazer isso. Por quê? Porque a gente vive numa sociedade que planta competitividade. Então, se tu tá errado e eu tô certo, eu sou melhor que tu. Eu tô na frente. Numa corrida imaginária. De uma vida imaginária. Que não tem lugar pra chegar. Tem que estar na frente. Por quê? É por isso que eu digo, volta o foco pra dentro de si. Porque aqui tu tem um universo dentro de ti. Fecha os olhos e vê o quanta coisa cabe dentro de ti. É uma coisa ilimitada. Que é isso que nós somos em essência. Depois que a gente morre, depois que um corpo apodrece, que a mente some, o que sobra? A consciência. O que nós realmente somos. Então, se tu vê a vida dessa forma, tu vai entender que cada pensamento e sentimento é só uma experiência. Não é quem tu é. Aquilo que tu sente por outro, por mais horrível que seja o sentimento, que seja uma perda tremenda, a dor mais profunda que te é passageira. É impermanente, é uma experiência, não é quem tu é. É por isso que eu digo, reflita profundamente sobre o que é a vida. Tu não vai achar resposta, mas tu vai achar muitas respostas daquilo que ela não é. Porque se só existe esse momento, se a única coisa que existe é esse momento, e a gente não leva nada, não existe ninguém que esteja à frente um do outro. Se a gente tem a mesma importância desde a formiga até o ser humano mais rico, poderoso que seja, que tenha o ego mais poderoso, tem a mesma importância nesse momento, porque é a única coisa que existe. O passado e o futuro não existem. E nesse momento tu só tem o quê? O agora. E tu não dá pra pegar o agora. Tu não pega ele. Tu só experimenta. Se tu não apreciar isso, cada coisa que acontece contigo, se tu não apreciar o sol, as pessoas, o olhar das pessoas, o vento, o frio, o calor, a tristeza e a alegria, tu não tem nada pra apreciar além disso. Porque tu não leva nada. É por isso que a gente tem tanto medo da morte, eu digo. Porque se a gente não prestar atenção a isso, a essas coisas que são eternas, a morte nos leva a tudo. A gente nunca vai ter nada na vida. A gente não tem casa, a gente não tem um trabalho, a gente não tem nada, a gente não tem nenhum corpo. É passageiro, tudo. Entende? Quando a gente diz que esse olhar amoroso que a gente fala é um olhar de apreciação.
Contemplação. Porque é a única coisa que tu tá aqui pra fazer. E não tem onde chegar, né? Não tem aonde chegar. Tu não tem aonde chegar. Porque se tu não prestar atenção a isso, entender que tu não tem aonde chegar, quando tu tiver 10, tu vai querer 20. Quando tiver 20, tu vai querer 30. Quando tiver 1 milhão, tu vai querer 2. Tu nunca vai parar de buscar. Porque realmente não tem fim. Enquanto tu buscar fora, tu vai viver um looping imenso. E vai ficar com uma vida vazia, desgraçada. Se prendendo nisso. Só que quando tu começar a buscar dentro, tu vai ver que tudo que tu busca fora já tá dentro de ti. Porque a única coisa que existe é esse momento. E quando tu tiver essa consciência mais clara, quando tu vai pro fazer, ele tem um outro significado, o fazer, né? Quando tu conquista algo, por exemplo, no fazer, tu consegue apreciar, tu consegue curtir, tu consegue vibrar pela tua conquista, né? Porque muitas vezes, se a gente tá nessa cegueira, vamos dizer assim, tu tá conquistando várias coisas e não percebe nada, porque tu tá sempre esperando para chegar naquele lugar, né? Se tu percebe que o lugar é aqui e agora, por exemplo, tu faz com que aquele emprego que tu tem hoje seja bom. Dentro daquilo que tu tem hoje, né? Talvez não seja exatamente onde tu queira estar, que tu precise ainda de um tempo, mas é onde tu está hoje. E aí tu vive isso com mais sabor, com mais apreciação, porque tu tá vivendo aquele momento, né? Eu acho que é como se a gente fosse deixar a vida temperada, né? Uma comida com tempero ou uma comida sem nada, né? Tu saboreia ela, tu aprecia, né? E essa ânsia de querer sempre chegar em algum lugar e essa obstinação pelo fazer, nos tira isso que tu acabou de falar, né? Que é a contemplação da vida, a contemplação de tudo que está à nossa volta, que geralmente a gente percebe que a pessoa entra no estado de contemplação quando ela recebe uma notícia de morte, por exemplo, né? De finitude ali da vida. Está com uma doença grave, está com os dias contados, ela começa a entrar no processo de contemplação. Eu gosto muito, Lu, esse momento do ano que a gente está, agora em dezembro. Todo mundo pensa que a vida vai acabar em dezembro, né? Então querem fazer. Que possa ser uma pausa, né? Talvez entre dezembro e o início do próximo ano, que possa ser um período de nada, né? De vazio, de pausa, de contemplação daquilo que foi o ano, para que eu possa olhar para o meu ano e responder pelo que ele valeu a pena ser vivido. E tentar tirar uma contemplação, um crescimento em cima de tudo que tu viveu. Tanto na dor quanto nas coisas boas, né? Porque senão vai passar mais um ano que tu ficou alienado e não percebeu ele passar. E não deu um sentido para ele, né? Agora que tu está nessa idade, talvez tu não perceba. Quem está mais no fim da vida, talvez consiga contemplar mais cada ano, né? Mas que a gente possa viver isso uma vida toda. Inclusive contemplando e agradecendo as pessoas e as relações que a gente tem. Porque é a única coisa que fica, né? É o que tu, quando tu morre, é o que tu deixa no coração de cada pessoa que passou por ti. Sim. E também essa questão do fazer também que tu comentou antes, esse fazer, esse trabalho, também é uma fuga. Não deixa de ser um vício, como qualquer outro. As pessoas falam, tô sempre com pressa, tô sempre fazendo, buscando. É um vício. É uma fuga do momento presente. É uma fuga do agora. É uma fuga. É um vício como qualquer outro. Porque eu pego assim, ó. A gente fala desses valores maiores e não é uma coisa muito longe de nós. Tu quer um exemplo claro? Pega um bebê. Que valores tem um bebê? O que um bebê valoriza? O momento. A presença das pessoas que ela ama ao redor. Amor. As coisas simples da vida, a simplicidade. Cara, olha um vídeo muito legal
Tem crianças que têm um grau muito alto nos olhos e elas ganham o primeiro óculos, o brilho que elas têm no olhar de conseguir ver, de conseguir enxergar, de conseguir escutar. É isso que é a apreciação maior da vida. Não tem felicidade maior que essa, tu realmente se conectar com esse momento. Se tu um dia chegar nesse momento, tem um lugar para chegar, é nesse momento, tu vai sentir o que é Deus. E isso vai te esmagar internamente, vai te fazer chorar que nem uma criança. Porque é um amor muito poderoso. Se tu conseguir realmente aproveitar a vida e sentir o amor dessa fonte maior que existe, que tem por cada um de nós. É um amor muito esmagador. É por isso que assim, ó, não foge daqui. A vida tá aqui. E tá tudo bem do jeito que tá. Não existe algo que tu precise mudar nesse momento. Porque é tudo uma experiência. Não é o destino final e nunca vai ser, porque é ser um eterno caminho, uma eterna mudança, tudo é impermanente. Hoje em dia se fala muito assim, a gente escuta muito de profissionais, eu estou sempre buscando conhecimento, nunca paro. Eu pessoalmente falando, é uma direção errada. Conhecimento é infinito, só que a verdade interna é uma só. A busca não tem que ser por conhecimento, tem que ser pela verdade. Porque a verdade está dentro de ti. Conhecimentos são informações. Um computador tem todas. A inteligência artificial agora tem todas as informações. Por que eu preciso da mesmas informações que um computador tem? Só que a minha verdade sobre o que eu vim fazer aqui, de quem sou eu de verdade, o que é a vida, isso só eu tenho internamente. Isso só a gente pode alcançar, que nos diferencia de uma máquina. E talvez isso vai fazer com que tu torne aquele conhecimento teu. Tu te aproprie daquilo dentro de ti, com aquilo que cabe dentro daquilo que tu é, né? Exato. Ele não é só um conhecimento técnico externo, né? Ele passa a ser teu quando tu olha a partir do teu interno. Agora, essa fuga que tu fala é uma verdade, né? Porque eu percebo muito, assim, as pessoas com cada vez mais dificuldade de olhar para dentro de si. E aí entram no modo fazer, né? E o olhar para dentro de si vai fazer com que tu perceba os teus sentimentos, as coisas que não estão confortáveis dentro de ti, que tu tenta negar no fazer, aquilo que tu evita olhar. A tristeza, o medo, a ansiedade, né? Por que é tão difícil eu olhar para o meu desconforto? Né? Então eu preencho isso com fazer e eu me distraio. Mas esse desconforto não deixa de existir. E vai ser uma fuga eterna. Porque esse estado ele vai te perseguir onde tu for. Não adianta se mudar de cidade, não adianta mudar de relacionamento, não adianta casar, não adianta ter filho, não adianta nada disso, né? É algo dentro de ti dizendo que precisa ser olhado. Se tu tem medo de se frustrar, medo de abandono, medo de ser rejeitado, medo de não ser bom o suficiente, é bem a direção para onde tu deve ir. Porque ali o medo, ele alerta que tem um crescimento para ser explorado. Então, quanto mais eu fujo de mim, mais eu vou precisar me esconder. Porque aquela dor, ela vai tomando uma forma tão monstra que tu chega ao ponto de ter que se supermedicar para anestesiar tudo. Anestesiar o pensar, o sentir. E aí sim, aí tu chega a um ponto de alienação que fica um moribundo pelo mundo. Então, o convite nosso de todos os programas é que a gente se permita olhar para dentro de forma muito amorosa e acolher essas dores que muitas vezes vêm lá da nossa criança. Acolher isso, olhar para isso, cuidar disso com gentileza, com esses valores que a gente falou, porque senão a gente vai tá sempre diante de uma guerra externa muito grande, buscando esse alívio interno, né, Lu? Se autodestruindo com valores distorcidos, né?
e se condicionando, porque como a gente não se ama, se condicionando para que o outro nos ame. Total. Para que o outro nos dê o amor que a gente não se dá. Aí a gente faz um sacrifício danado para se tornar o objeto de prazer do outro. Eu acho que assim, ó, é mais fácil tu encarar uma verdade que assim, de profundamente, ninguém tá nem aí contigo, de pessoas. Quando tu se dá por conta disso, tu cria uma amizade contigo muito forte. Tu se torna um companheiro teu muito, muito, muito sólido. Imagina isso. Tem os estoicos falavam isso. Polariza tudo, negativa tudo. Imagina o pior. Imagina que se todo mundo tivesse te abandonado, se tivesse fracassado, passando fome, como é que tu se sentiria? Pronto. Agora tu vai ter medo do quê? Vive o pior dentro de ti. Porque daí não existe demônio que te machuque depois. Porque se tu aprender a ter compaixão por ti mesmo na pior situação, nada vai ter poder sobre ti. Tu não vai ter que ser nada além desse momento. Porque a gente vive literalmente, a gente tá sonhando há muito tempo, a gente vive um sonho, um delírio literalmente, imaginando que existe algo além desse momento. Imaginando que alguma coisa existe, que no futuro vai ser... Cara, não existe o futuro. Só existe o agora. Que se tu não parar prestar atenção, ele já passou. Ele já passou. Então, a gente fica a maior parte do tempo, a nossa mente tem o que? As preocupações com coisas que nunca vão acontecer, ou a mágoa, ou o ressentimento por coisas que já aconteceram, e a gente nunca tá aqui. O que de pior pode acontecer contigo? Eu sempre gosto de perguntar isso. O que de pior pode acontecer contigo? Mesmo que tu esteja morrendo de dor, que todo mundo tenha te abandonado na vida, que todo mundo tenha te odeie no mundo, que tu fosse... Cara, se tu não se abandonar, nada pode acontecer contigo de verdade. A gente só sofre quando a gente se abandona. A gente só sofre quando a gente se humilha, se julga, se critica e não se ama. Porque eu sempre falo, depois da morte, tu não passa. Depois da dor, não tem nada. Tu não passa do sofrimento, tu não passa da tristeza, tu não passa da dor, da morte. Que tanto medo a gente tem no presente. A gente tem medo do quê? O medo é uma ilusão, assim como o futuro. E esse medo de olhar para agora é interessante, né, Lu? Porque a gente está aqui vivendo agora e pensando no futuro, né? No que eu preciso ser, né? E se tu estiver no presente e prestar atenção, o que tu está vivendo hoje, quantas coisas, pensa bem, quantas coisas tu está vivendo hoje que foram os teus sonhos do ontem e que tu não tá percebendo que tu já tem. Quanta coisa, tu diz, meu Deus, quando eu chegar ali, eu vou ser isso. E tu tá vivendo aquilo e tu não tá se dando conta. Que tu tá no momento de saborear aquilo que tu almejou no passado. E tu nem se deu conta que tá acontecendo, porque o teu olhar é pro mais, como se tivesse uma linha de chegada. É por isso que nada te preenche, tu busca sempre mais. Uma coisa assim, ó, para apreciar tudo que tá acontecendo nesse momento. Para apreciar tudo que tu já conquistou, que tu já fez, que tu já se transformou. Porque pode ser que tu não acorde amanhã. Sim. Pensa com verdade, eu não falo isso da boca pra fora, gente. Essa pode ser a última vez que eu tô falando com vocês. Pode ser que eu não acorde amanhã. Pode ser que eu não vá dormir hoje. Pode ser que tua mãe não acorde amanhã. Então para apreciar tudo que tá acontecendo nesse momento e valoriza isso, porque isso é a única coisa que tu tem. Não existe nada além desse momento. E nessa época, agora próxima ao Natal, as pessoas ficam tão envolvidas em deixar tudo em ordem, né? Em fazer tudo direitinho e os presentes e várias coisas que envolvem, né? E o Natal, ele representaria muito mais a família, os laços, as relações, e poder comemorar a ceia de Natal olhando para as pessoas que a gente ama e percebendo que neste momento, por exemplo, todas estão ali, e valorizar isso, né? E quando não estão mais, talvez poder valorizar a oportunidade que teve de ter tido aquela pessoa, né? Se foi uma pessoa que deixou coisas boas na tua vida. E se foi uma pessoa que deixou coisas ruins para ti,
o quanto essas experiências te formaram a pessoa que tu é hoje. E por causa disso, tu é a pessoa que tu é. Então, tudo existe um olhar de contemplação. Em todos os ângulos. Mas é um momento agora, mais do que qualquer um outro, da gente parar e olhar para as coisas que realmente são valores para nós, porém que estão acontecendo neste momento. É por isso que assim, quando tu transcende o papel da vítima, tudo na vida fica mágico. Quando tu entende que tudo acontece pro teu bem, tudo tem um propósito na tua vida, tudo tem uma força te guiando, uma força de amor. Quando tu transcende esse, ai, porque comigo, ai, porque eu não sei o que, eu não sei o que. Se tu transcender essa voz chata da vítima, cara, tudo na vida vai ficar mágico, tudo tu vai ter um motivo para contemplar. Porque tudo o que acontece com a gente tem um propósito, tem um sentido. Nada é por acaso, nada é em vão. Só que quando a pessoa tá no papel da vítima, ela não é mais nada, só uma vítima. Ela só vai ver o negativo, só vai ver os problemas dela, só vai achar que o mundo tá contra ela, que ela é coitadinha, não sei o que, e não vai ver nada. E vai deixar a vida passar sem que ela aproveite nada. Ô Lu, é engraçado porque quando tu tá convivendo com uma pessoa que é vítima, como a gente se irrita, né? Tu não te incomoda? Incomoda, né? Tu quer sair logo de perto, né? Agora pensa se o teu melhor amigo não fica 24 horas contigo nesse papel e tu tem que conviver com ele, que é tu mesmo. Teu melhor amigo é a vítima. 24 horas grudado, se queixando em ti. Observa se a tua voz interior não está sendo essa. Né? Talvez por isso que os outros te incomodem tanto com a vitimez deles. Exatamente, é uma coisa assim, não seja o problema da tua vida. Não seja o teu problema. Seja a tua solução, seja o teu amigo, seja alguém que tu possa compartilhar a vida consigo mesmo. Não seja o teu problema. E se tu pensa, né, Lu, que no mínimo 95% dos problemas que a gente sofre são criados, né, mentalmente, assim, são delírios. Quem é o nosso problema, né? Exatamente, porque a própria ideia de problema é uma ideia. O que seria um problema de verdade? Um problema significa que o mundo não está girando do jeito que tu gostaria que girasse. Só que depois que tu entende que tudo acontece por teu bem, das piores coisas que acontecem, das doenças, das mortes, da perda de pessoas, tudo é pro teu bem, não existe problema. Não existe problema. A gente vê problema porque a gente não tem fé. Isso é a verdade. A gente vê as coisas, a gente sofre pelas coisas porque a gente não tem fé. A gente prefere ter medo do diabo do que ter fé no amor. Essa é a verdade da vida. A única forma de ser livre de problemas, de preocupações, é tendo fé. E fé, não estou falando em acreditar num cara sentado lá em cima. Eu sempre vou repetir isso. Eu não acredito em Deus como uma pessoa, como um cara sentado lá em cima. Mas Deus para mim é a fonte da vida, é o nosso lar, é o amor, é a casa da que a gente veio e onde a gente vai voltar. Como é que a gente não acredita nisso se essa força nos cuidou quando a gente estava na barriga da nossa mãe? Quem que nos fez se desenvolver? Quem que nos mantém vivo o tempo inteiro? Por que essa força não iria criar um plano para nós? Por que essa força não iria nos sustentar enquanto a gente está aqui nessa experiência? Se é quem nós somos em essência. Por isso que o nosso verdadeiro poder é confiar nessa força maior. É se entregar a isso. É ter fé, mas não como fé como crença, mas como sentimento. É uma entrega interior a isso. É uma certeza interior de que, independente do que aconteça comigo, eu vou ficar bem. Porque isso é a única coisa que tu pode ter certeza. Independente de onde tu esteja, tu vai ficar bem. Tu vai voltar para casa, tu vai expandir a consciência, porque essa é a tua única direção. A vida vai te chacoalhar até que tu volte para isso. Quanto mais teimoso tu for em olhar para dentro de si, mais tu vai sofrer. Mais a vida vai te chacoalhar, mais doença tu vai ter, mais problema tu vai ter. Só que quando tu começar a olhar para dentro de si e aceitar as coisas, tu vai ver como tudo fica mais leve. E é uma coisa diária. Não vai acessar isso num dia e depois vai ficar bem para a vida inteira. Não, é uma coisa diária. Só que eu falo assim do coração, pessoal, existe uma força maior que nos cuida. O lar de onde a gente veio. Porque pensa comigo, para onde é que a gente vai ir daqui 100 anos? Onde é que nós estava 100 anos atrás? Onde é que a gente estava antes de encarnar aqui como um ser humano? A gente não é um ser humano. Ser humano é uma experiência. Não é quem nós somos de verdade. Por isso que eu digo assim, que no momento que eu acordei da cirurgia, eu me senti em casa porque eu me senti uma conexão muito forte com essa força de amor.
E eu falo por mim, internamente, eu não tenho dúvidas disso. Eu não tenho dúvidas, eu não estudei isso para falar para vocês. Eu falo do que eu vivi uma vez. A conexão de amor com o lugar de onde a gente veio. Se vocês experimentassem uma vez isso na vida, experimentassem, sentissem a energia do lugar de onde todos nós viemos, vocês não iam ter mais medo de nada, não iam se preocupar com desamor. Porque tem uma força que nos ama a todo tempo, a gente é amado a todo tempo. Só que a gente se separou disso, Porque esse é o propósito da Terra. Dessa experiência de ser humano, é entrar no desconhecido, na ilusão, na ignorância e depois se descobrir de novo, descobrir a luz em si mesmo. E não tem realização maior que essa na vida. Eu poderia usar uma metáfora, né, Lu, sobre isso que tu fala. Eu posso pensar que essa força cuidadora é como se fosse uma mãe protetora ou um pai, né, como chama o pai, que tivesse sempre ali te cuidando, né? Disponível. E eu não quisesse esse cuidado. E eu dissesse para ele, te arranca daqui. Não preciso de ti. Porque para que isso aconteça, eu preciso autorizar. Eu preciso permitir. Como é que eu permito? Através da minha fé. Acreditando que isso é possível. Quando eu não acredito, eu fecho a porta para que essa força haja sobre mim. Não que ela não esteja agindo, mas tu não vai percebê-la, tu não vai sentir ela. E tu não sentindo ela, tu não se entrega para ela, né, Lu? Então, todos nós recebemos. Mas o quanto tu se fecha, quanto tu vira as costas para isso. Na tua própria solidão, não existe solidão quando tu tem essa fé, essa confiança de que tu não está sozinho nunca, nem um minuto. Quando eu começo a ter essa certeza, eu relaxo, não tem mais sentimentos de rejeição, de abandono, de medo, porque eu confio. Confia, e se tu confia, tu consegue contemplar as coisas. Tu consegue aproveitar o porque espetáculo não tem da vida, medo. porque tu não se preocupa. Tu entende que assim, tu só tá aqui para experimentar. Não tenho por que me preocupar. Se eu for para mim passar fome, é uma experiência. Olha, se tu vê uma planta se preocupando. Que aconteça o que for para acontecer. Eu tô aqui para experimentar. É por isso que assim, o maior aprendizado que a gente pode ter é analisando um bebê recém-nascido, porque ele vem do lar que a gente também veio. Para ele a memória de onde ele estava é nítida. Só que ele não tem palavras para expressar isso, mas ele expressa através da forma de ser dele, simples, nos olhos. Tu vê que ele contempla a vida e ninguém ensinou ele a ser assim. Ele essencialmente ele é puro, que é o que nós somos. Todos nós temos um bebê dentro de nós, que é o nosso ser humano. Por mais que a gente tenha 80 anos, visto dos olhos da nossa alma, que é eterna, é uma criança, que a gente só tem, a única tarefa que a gente tem é cuidar dela. Por isso que eu falo assim, a forma que a gente se trata, a forma que a gente cuida da gente mesmo, é onde vai estar o nosso bem-estar e a nossa felicidade. Quanto mais amigo tu for de ti mesmo, mais feliz tu vai ser. Porque tu vai entender que, mesmo que todas as pessoas te abandonem, tu não vai se abandonar. Eu tô aqui comigo, independente do que aconteça, eu tô aqui comigo. Vamos se divertir junto, eu e eu. Entendeu? Isso não é aquelas coisas clichê de falar, eu me sustento, sou feliz, independente de todo mundo, não preciso de ninguém. Não é sobre isso. Mas é sobre tu ter uma relação de amor consigo mesmo. E entender que o teu bem-estar, tua felicidade tá ali. E daí quando tu se relacionar com uma outra pessoa, tu vai ser uma pessoa completa. E vai ter só pra somar na vida dela. Tu não vai precisar que a outra pessoa te cuide. Porque tu se cuida. Tu vai ser uma relação verdadeira, pura, sem dependência, sem expectativa, sem cobrança um do outro. Isso é o amor de verdade. Porque tu deixa a pessoa livre pra ir e voltar, assim como tu é livre pra ir e voltar, porque tu tá completo. Isso é uma relação verdadeira de amor. Não de dependência, e de controle, de domínio. Né? Acho que tá profundo. E tudo isso que a gente falou também tem a ver com valores, né? Nosso tema era valores, a gente se distanciou um pouco do tema, mas tudo está relacionado a isso. Porque se eu não parar para olhar meus valores, eu posso estar indo para a direção que não me agrada, que eu não quero chegar. E os valores, eu preciso... Não é porque eles foram já pré-estabelecidos na minha família, na minha história de vida, que eu não posso olhar para eles e modificá-los. É uma ferramenta minha, é uma escolha minha, o que eu quero que sejam os pilares importantes da minha vida, né?
Tudo entra na consciência, né, Lu? Tudo Do tá que eu tô relacionado à forma que a gente fazendo. percebe a vida. Do que eu tô fazendo comigo, né? Quais são os meus pilares, né? E talvez a gente precise revisitar, talvez mudar de ordem, o prazer, o poder, a fama, o querer ser visto. Às vezes é muito mais leve a gente ser bem anônimo. Te dá a liberdade, né, de tu ser e ninguém criar expectativa sobre ti. Às vezes a gente quer chegar em lugares e depois que chega daí não gosta do reflexo daquilo, né? Quer voltar. Quer voltar para onde? Para onde tu fala do bebê, para simplicidade, Exatamente. Porque para liberdade de ser tu a mesmo. gente vai ver assim, ó, quando a gente é jovem, a gente quer ser velho para poder fazer as coisas. Quando a gente é velho, a gente quer voltar a ser jovem. Quando as pessoas são famosas, gostariam de ser anônimas para não ser incomodadas. As pessoas que são anônimas gostariam de ser famosas. A gente nunca tá feliz onde tá. Não. Porque imagina que existe algo além desse momento. Por que a gente vê tanto suicídio e nos famosos, né? Com drogas e... Porque chegou no topo da onde imaginou que seria o fim. E nada encontra lá. Porque continua. E daí eu vou para onde agora, né? E que nem eu disse, pode ser que nesse momento tu esteja vivendo muito do pico daquilo que tu construiu até hoje, como sonho. Quanta gente não tinha o sonho de ter uma casa, de casar, ter filhos, ter um bom emprego. E aí já chegou nisso. Porque tá triste. Porque achava que ali seria o fim. E daí fica vazio, entra em vício e começa a destruir tudo aquilo que construiu. Exatamente, começa justamente a desconstruir aquilo que construiu, para ver se encontra um outro. Porque quando eu tenho essa consciência de que não tem onde chegar e que tudo termina, eu começo a me perguntar o porquê de eu fazer isso, né? Tudo termina. De qual é o sentido da vida. Então, eu vou ter dinheiro, mas se eu não der um significado para ele junto ao ser, não vai adiantar nada tu ter. Se eu me jogar em conhecimento e não der um sentido dentro do meu ser para aquilo, de nada vai significar, são só teorias que vão ficar no cérebro, não vão contigo, né? E assim vai em tudo. Tudo tem que ter um sentido, né? Por isso, desse sentido da vida é o que eu vim fazer aqui, como é que eu quero viver essa minha experiência, né? Eu me peguei uma vez, antes de eu ficar doente, eu tinha essa questão da vida, assim, eu falava assim, por que eu vou me esforçar em estudar, em fazer as coisas, se um dia eu vou morrer e não vou levar nada? Eu entrei numa depressão muito forte, até mesmo antes de ficar doente em relação a isso, porque realmente faltou o sentido da vida. E depois que eu fiquei doente, deprimi de novo, e fui entender que o sentido da vida é justamente isso. É aproveitar esse momento, é viver, sem expectativas. Sem expectativa pesada de chegar em lugar nenhum, de se tornar alguma coisa que tu não é. Porque a magia da vida está aqui agora. Não existe outro momento, é aqui e agora. E nem a morte é o fim, né? Assim como o nascimento também não foi um começo. A morte é a volta para casa. Por que a gente teme tanto isso? Se a morte a gente vai voltar a ser quem a gente sempre foi, em essência. É a volta do intercâmbio. É a volta do intercâmbio. A vida, exatamente. A vida é um intercâmbio. Gira tudo muito em torno da fé. A fé é um valor também, Lu. Que a gente convida as pessoas a revisitar como é que tá a tua fé. A acreditar naquilo que a gente não vê, mas que se tu entrar em contato com ela, tu vai senti-la. Tu pode não ver, mas tu sente ela. Principalmente no teu bem-estar interno e na paz interior que tu vai construindo dentro de ti. É isso aí. Eu acho que é isso, né, Lu, por hoje? É isso aí, acabando o nosso tempo. Te agradece, pessoal, para quem assistiu nosso programa. Agradece de coração mesmo por ter ficado até aí. E
Para quem quiser também acompanhar nosso programa completo, não conseguiu assistir ele inteiro, pode ir no Instagram, escreve Trilha na Rede, nosso perfil é um perfil com o logo azul, e no link da biografia do nosso Instagram tem os links que vão para o nosso canal do Spotify e do YouTube. Daí vai ter esse programa completo e todos os nossos outros. Quem também quiser acompanhar a gente nas redes sociais, meu Instagram é Toigo Luan e o da Josi é Josi Toigo. A gente posta alguns conteúdos lá também. Agradecemos de coração e tenha um ótimo dia. Até mais. Boa tarde.